A gente está estudando hoje, pessoal, os princípios do aprendizado da fala, né? Então, a gente estudou já alguns mecanismos em primatas, a gente estudou já alguns mecanismos em insetos, e hoje a gente vai estudar um pouco sobre mecanismos de aprendizado da fala, mas a gente vai fazer uma revisão da neuropaleontologia para entender como que isso começou. Vocês se lembram que eu expliquei que quando a gente fala sobre fala é uma coisa, quando a gente fala sobre comunicação é outra, e quando a gente fala sobre linguagem é outra, mais abrangente ainda, né? Então, quando a gente pega aquele subgrupo de primatas, os macacos vervet na Etiópia lá, que eu expliquei para vocês, a gente já sabe que aquele grupo de macacos, esses estudos, eles são da década de 80, né? Então, juntou aquela bióloga com aquele psicólogo e eles estudaram essa população de primatas e mostraram que esses macacos, eles têm uma comunicação vocalizada bastante evoluída. Eles são capazes, então, de avisar sobre predadores, eles são capazes de passar algumas informações sobre alimentação, até de definir qual o tipo de predador que vai atacar. Se é um predador aéreo, um predador terrestre, se é um predador que está vindo em velocidade ou se ele está vindo rastejando. Então, quando a gente fala de primatas, desse grupo, por exemplo, a gente está falando já de uma comunicação bastante elaborada, né? Quando a gente vai para a fala dos seres humanos, aí a gente usa muito o termo assim, línguas antigas, né? Quando a gente usa esse termo línguas antigas, pessoal, a gente está se referindo a línguas que talvez tenham 5, 6, 7 mil anos, né? Então a gente vai voltar lá para o egípcio antigo, para o babilônico, talvez para o sânscrito e tal. Mas veja, não foi nesse momento que a fala surgiu, né, no cérebro humano. Claro que não, né? Talvez a origem da linguagem verbal vocalizada, ela date de 50, 60 mil anos atrás. E existem linguistas, né, essa galera que estuda línguas, que diz que talvez há mais de 400 ou 500 mil anos atrás remonte à origem do surgimento da fala, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que a gente tem mais do que 6 mil idiomas. Existe uma discussão enorme entre os linguistas se esses idiomas eles derivaram de um idioma único ou se esses idiomas eles surgiram de uma forma mais pulverizada. Existe uma tendência a acreditar que os idiomas eles surgiram de um idioma único. Vocês sabem que do ponto de vista genético, isso está mais ou menos claro, né? Todos nós, todos os seres humanos, a gente veio de uma única população muito pequena, localizada lá na África. E provavelmente a fala humana surgiu naquela comunidade, e ela foi sofrendo modificações, regionalismos culturais, coisa e tal, e foi se espalhando pelo mundo inteiro, né? Muito bem, quando a gente faz essa reminiscência para a gente tentar imaginar quando foi que a fala surgiu nos seres humanos, existem dados de neuropaleontologia, como eu falei para vocês, que nos mostram o seguinte. A fala, a gente entende hoje que é um processo cognitivo e um processo motor, mas ela depende de um controle muito detalhado da respiração. E a respiração está intimamente relacionada ao controle do diafragma, claro, né, do músculo que separa o tórax do abdômen. O que acontece? Nós sabemos que em determinado momento da evolução dos seres humanos, e isso data de aproximadamente 500 ou 600 mil anos atrás, a parte da medula que faz a inervação dessas estruturas, particularmente do diafragma, começou a aumentar de tamanho. Então, nos seres humanos, hoje, se você comparar a medula e toda a estrutura vertebral de um ser humano e de um primata inferior, de um macaco, por exemplo, você vai perceber que a estrutura ela é muito semelhante, mas na altura ali torácica, tóraco-lombar, onde saem inervações importantes para o controle da respiração, existe uma intumescência, ela é mais grossa, ela é mais larga, né? Esta alteração medular ela é percebida nos últimos 500 a 600 mil anos e ela não é percebida nos macacos, ela não é percebida nos primatas inferiores. Se você observar há 500 ou 600 mil anos atrás, quem que estava andando aqui pela Terra? O homem de Neandertal, evidentemente, né? Se você voltar um pouco mais do que isso, de 800 mil anos a 1.200.000 anos atrás, quem que estava por aqui? O Homo erectus.
E o Homo erectus não tinha essa característica nem na medula e nem em toda a estrutura vertebral. Portanto, aparentemente foi na transição do Homo erectus, né, um humano muito primitivo, para o homem de Neandertal, em que se começou a surgir a fala. Existe uma outra questão muito interessante também, que é uma questão genética, né? A gente sabe que existem alguns genes que eles estão muito relacionados ao desenvolvimento da fala, não só da fala enquanto produção de palavras isoladas, mas da fala dentro de um contexto, da fala comunicativa, da fala complexa, né? Um desses genes, por exemplo, é o FOXP2, FOXP2, o FOXP2. O FOXP2 ele é um gene que está muito relacionado ao desenvolvimento de fala complexa. Então, essa nossa capacidade discursiva, essa capacidade de trocas de turnos durante diálogos está muito relacionado a esse gene, né? Olha que coisa interessante. Os seres humanos, eles têm uma mutação, eles têm uma variação do gene FOXP2, e nós sabemos que essa variação está muito relacionada ao desenvolvimento da fala discursiva, né? Quando o ser humano não tem essa variação no FOXP2, habitualmente ele passa a ter severas dificuldades de desenvolvimento de fala. Quando a gente observa os homens de Neandertal aparentemente apresentavam essas mutações, e anteriormente a isso provavelmente não. Uma outra questão muito interessante, pessoal, é que o posicionamento do tórax e o posicionamento do abdômen, para que os seres humanos pudessem começar a coordenar cordas vocais, laringe, faringe, para produzir sons que virariam fala no futuro, esse posicionamento do tórax e do abdômen aconteceu também há 500 mil de anos atrás. Então, quando o homem de Neandertal ele estava na Terra. Então, é nesse momento que essa postura bípede dos seres humanos, né, ela vai se estruturando, porque houve um tempo em que o homem primitivo ele andava arcado para frente, e isso do ponto de vista de controle de musculatura respiratória não permitiria o desenvolvimento da fala tal qual a gente conhece hoje. Então, isso é mais um indício de que a fala, dessa forma mais organizada, dessa forma mais semelhante desses sons que a gente conhece hoje, ela começou a surgir, ela começou a se elaborar no homem de Neandertal. É claro que com o passar de centenas de milhares de anos, a gente vai chegar a 50 ou 60 mil anos atrás, que é o momento em que o homem primitivo ele começa verdadeiramente a se transformar numa pessoa nômade, né? Então ele é uma pessoa sedentária. Então antes os homens viviam soltos pela terra, e há 50 ou 60 mil anos eles começam a se fixar em pequenos grupos, em pequenos bandos, porque bate com o início da agricultura, quando o homem começa a cultivar a terra. Então eu sempre digo, se você está cultivando a terra, você tem que cultivar a terra e ficar esperando ali aquilo nascer para você poder colher. Isso acabou fazendo com que os homens eles se mantivessem muito próximos. E é a partir daí, então, há 50 ou 60 mil anos atrás, que realmente você tem a transformação do comportamento motriz para o comportamento cognitivo com a explosão do desenvolvimento da comunicação.